Muito bem, bom dia a todos. São 10 horas agora e 3 minutos. Nós damos início à 14ª audiência pública, que é presidida pela Comissão de Finanças e Orçamento, na pessoa do senhor presidente, no caso, eu mesmo, pastor Elias Azevedo, com o objetivo de debater o PLO número 100/2014, processo número 216280, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2015 e dá outras providências. Antes de passar a palavra para os nossos convidados, eu gostaria de fazer menção dos vereadores que estão presentes: vereador André von Zuben, vereador Campos Filho, presidente desta Casa Legislativa, vereador Jorge Schneider, vereador Marcos Bernardelli, que é também do PSDB, vereador Rafa Zimbaldi, líder de governo, professor Ronaldo também está conosco nesta manhã, e o vereador Luiz Rossini, também conosco nesta manhã. Quero mencionar aqui o Reinaldo Antônio de Oliveira, que é diretor do Fundo Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal da nossa cidade, e também Rosana Correia de Moura, coordenadora financeira da Secretaria Municipal de Educação, representando aqui a secretária Solange Pellicer, e também o Hélio Martins, assessor do vereador Paulo Búfalo, vereador também desta casa. Professor Ronaldo, não. Professor Alberto, que está conosco também nesta manhã, vereador Arthur Orsi, que está chegando. À medida que a audiência vai acontecendo, nós faremos menção dos vereadores presentes, aqueles que também participarem conosco nesta manhã. Quero fazer menção do João Meira, que está conosco, é o diretor financeiro administrativo da Fundação José Pedro de Oliveira, que está conosco também nesta manhã, e o João Carlos Ribeiro, que é o diretor de Finanças e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças da nossa cidade, ele compõe a mesa, e também o secretário municipal de Finanças, o senhor Hamilton Bernardes Júnior. Quero dar as boas-vindas a todos, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, pelo canal 4 da NET. Bom dia a todos, e eu gostaria, então, já de passar a palavra para o secretário Hamilton Bernardes e deixar aqui uma informação, uma instrução. Nós teremos, neste primeiro momento, a apresentação. Na sequência, nós abriremos para os vereadores fazer os seus questionamentos e depois, então, esgotadas as falas dos senhores vereadores, nós abriremos para aqueles que se inscreverem, que estão presentes conosco nesta manhã. Com a palavra, o secretário Hamilton Bernardes. O senhor Hamilton Bernardes, nosso secretário municipal de Finanças, está com a palavra. Bom dia, secretário. Bom dia. Alô, bom dia. Quero cumprimentar o presidente, o pastor Elias, dessa sessão, cumprimentar o presidente da casa, o vereador Campos Filho, Jorge Schneider, o Marcão Bernardelli, o nosso líder, Rafa Zimbaldi, o professor Alberto, Luiz Rossini, o vereador Arthur Orsi, o vereador André von Zuben. Quero cumprimentar os vereadores e dizer que eu sei o poder da Câmara, o poder do Legislativo. Fico feliz de estar aqui discutindo a LDO e o papel que a Câmara tem na sociedade democrática. Então, a gente está presente aqui, conversando, discutindo, debatendo um assunto de importância como a Lei de Diretrizes. Quero dizer que sei das dificuldades e sei que, quando estou aqui, não estou falando com
o professor Alberto, ou com o André, mas estou falando, sim, com representantes de uma inúmera votação, representante da população, representantes de partidos, por isso que está aqui nessa casa. Fico feliz, estou à disposição e espero que Deus nos ilumine para que a gente possa fazer aqui o melhor por Campinas. Nós vamos iniciar esse trabalho. O João vai fazer uma apresentação da técnica da LDO e depois nós passaremos para o debate. Pode ser, presidente? Então, tá bom. Obrigado. Bom dia a todos os vereadores, aos representantes aqui do Executivo presente, a população em geral que nos acompanha pela TV Câmara. Bem, nós vamos iniciar essa audiência pública, né, fazendo a apresentação aqui do projeto de lei da LDO 2015. E a LDO, ela constitui aí num planejamento de curto prazo, previsto aí na Constituição Federal, artigo 166, também no 165, onde ela estabelece aí as prioridades e metas do governo e também dispõe sobre alteração na legislação tributária. Dentre as projeções aí da LDO, também temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que trouxe agregou mais informações na LDO, né, como as metas de resultado, critérios de limitação de empenho em caso das receitas não se concretizarem, das metas fiscais não se concretizarem. A LDO tem como prioridades e metas as diretrizes do governo, que é desenvolvimento humano, o desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento econômico e a estrutura governamental. A LDO, na verdade, ela é um elo entre o PPA e a LOA, é ela que estabelece quais programas relacionados no PPA que terão prioridades aí na execução do orçamento e na programação também da execução financeira, né? Com isso, a gente começa aqui a apresentação pelos riscos fiscais que está estabelecido aí na Lei 101 também, que a LDO tem que estabelecer critérios aí em caso de eventual riscos fiscais. Dentro dos riscos fiscais, temos ações trabalhistas de aposentados e pensionistas do Camprev, um volume hoje de 15,2 milhões. Também há uma possibilidade de frustração de cobrança da dívida ativa e também demandas judiciais no Executivo. Todos esses riscos fiscais compreendem uma soma de 57,9 milhões. Se ocorrerem, tem que ter uma limitação de empenho, aí, que é a única forma que a gente tem para conter esse risco. No anexo de metas fiscais, o demonstrativo ele apresenta as metas anuais de 2015 a 2017, conforme estabelecido no artigo 4º da LRF, e abrange todos os órgãos da administração, direta e indireta. O cálculo foi considerado aí um cenário macroeconômico divulgado pela Fundação SEAD em março, né, e os índices, a metodologia de cálculo, IPCA e PIB. A gente traz um histórico aqui desde 2010 do PIB do IPCA e do PIB de São Paulo, o crescimento dele. Para 2015 está previsto na LDO do Estado e pela Fundação SEAD divulgada aí 4%, o IPCA de 5,89%. Então, esses são dados colhidos em março da Fundação SEAD. O PIB nominal divulgado é o de 2011, que é 1.349 bilhões, né, o PIB de São Paulo. Aqui, o anexo de metas fiscais, as metas anuais, né, em receitas e despesas. Então, a receita total prevista para 2015 é da ordem de 4.434 milhões. A receita primária, descontada aí os juros e correções, é de 4.341 milhões. A despesa total é 4.414, né, a primária de 4.281 milhões. O resultado primário previsto aí como meta fiscal é de 60.548.436 e o resultado nominal de 84.671. A dívida pública consolidada prevista é de 1.452 milhões e a consolidada líquida de 1.384 milhões. E houve uma correção ainda na base de 9% a 10% para os exercícios 2016 e 2017. Aqui é uma avaliação do cumprimento das metas estabelecidas na LDO de 2014, né,
aliás, 2013, né? Então, a meta prevista em 2013 de receita total era de 3.354 bilhões e foram realizadas 3.570 bilhões, que representa 0,25,69 aí do PIB de São Paulo. A receita primária prevista era de 3.347 e foram realizadas 3.530 bilhões, que representa 0,25% do PIB de São Paulo. A despesa total prevista na meta era de 3.385 bilhões e foram realizadas 3.381 bilhões. A primária prevista era de 397 e o realizado foi de 3.246 bilhões. O resultado primário previsto era de 150 milhões, 4, e foram realizados 284,1 milhões. O resultado nominal previsto era um crescimento da dívida de 152 milhões e, na verdade, a dívida teve uma redução. Então, o resultado foi favorável em 85 milhões. A dívida pública consolidada prevista era 1.299 e a realizada foi de 1.405. E a dívida líquida de 1.299 e o realizado foi 1.195. Bom, destacando as prioridades e metas que terão prioridade na execução do orçamento de 2015, a gente procurou sintetizar, aí, o anexo é bem extenso, alguns programas, aí, os mais que a gente considerou aí, mais relevantes para incluir nessa apresentação. Então, na Secretaria de Educação, nós destacamos o programa 13, que é a Minha Escola Bem Cuidada. Tem como objetivo reduzir o déficit de vagas, universalizar o atendimento de crianças de 4 e 5 anos e manter as unidades educacionais existentes. Dentro desse programa tem a ação 83, que é construção e reformas de unidades de educação infantil, onde estão previstas aí como meta para 2015 a reforma ou construção de 42 unidades. Dentro desse programa também tem a ação 87, que é a construção do Núcleo da Esperança, tem como meta até 2015 a construir 2 unidades. E a ação 84, que é a construção de nave-mães, que vem em andamento, e a meta para 2015 é entregar 4 unidades. Na saúde, nós destacamos o programa 20, que é investimentos englobando construções, ampliações, reformas, equipamentos e material permanente, onde o objetivo é garantir ações de saúde por meio de assistência, saúde coletiva e gestão para a população. A ação 68 é construção de unidade de urgência e emergência e serviço de especialidade e de retaguarda e de apoio, onde a meta para 2015 é 41% de realização dessa ação. Destacamos também a ação 107, que é construir unidades de saúde e academia de saúde, cuja meta para 2015 é 40% dessa ação concluída. Na Secretaria de Transporte, nós destacamos o programa Mobilidade Urbana, é o programa 40 no PPA, a ação 265, que é a implantação de corredores exclusivos para transporte coletivo, BRT, onde a meta para 2015 é 43% de realização dessa ação. Destacamos também a ação 283, que é a criação e implantação de sistema de transportes inteligentes, ITS, para transporte coletivo, onde a meta para 2015 da Secretaria de Transporte é de 35% de realização dessa meta. Na Secretaria de Habitação, nós destacamos o programa 43, que é desenvolvimento habitacional, onde a ação 373, que é a execução do projeto de trabalho técnico-social no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, onde tem como meta aí a realização de 6 execução de projetos. Lembrando que o objetivo desse programa é garantir a moradia digna à população de baixa renda, mediante atendimento às necessidades habitacionais, propiciando aí melhora na qualidade de vida das pessoas. Na Secretaria de Infraestrutura, nós destacamos aí o programa 47, que é contenção e prevenção de enchentes. Tem como objetivo prevenir, controlar e combater os pontos de enchente no município de Campinas. E destacamos a ação 178, que é a recuperação e construção de obras de macrodrenagem e obras complementares, inclusive PAC Taubaté e PAC Santa Lúcia. A meta para 2015 é 15% de realização. O objetivo é prevenir, controlar e combate no ponto de enchentes,
Destacamos também o programa 48, que é ampliação, readequação, pavimentação e manutenção de vias e estradas, que tem como objetivo garantir o bom estado da malha viária urbana e vicinal de modo a proporcionar transporte confortável, econômico e seguro de bens da população. A ação destacada é a 134, que é o PAC Pavimentação Segunda Etapa, e a meta é 25% de realização para 2015. Bom, a apresentação nossa era essa, bem resumida em relação às prioridades e metas, e a gente se coloca à disposição, aí tem o programa completo aqui, à disposição, e nos colocamos aí para eventuais dúvidas, perguntas dos senhores. Nós fizemos Obrigado. uma avaliação de fazer uma apresentação sucinta para que a gente possa ter tempo para debater a Lei de Diretrizes Orçamentárias que foi enviada para a Câmara. Nós destacamos aí os itens principais e estamos aí à disposição para poder discutir, presidente. Muito bem, queremos agradecer ao João Carlos, que fez a sua exposição. Antes de abrir para os senhores vereadores, quero fazer menção do vereador Luiz Cirilo, que está conosco nesta manhã. Seja bem-vindo, vereador. E também o Denis Teruia, que é o assessor do vereador Carmo Luiz, que está conosco também nesta manhã. Sejam todos bem-vindos. Nós faremos agora a segunda parte, que inclui as perguntas, e nós faremos da seguinte forma. Eu vou pedir para que os senhores vereadores se inscrevam, ou entre os senhores mesmo poderão se organizar a questão da ordem para os questionamentos, e aí os senhores façam as perguntas de uma única vez, e, na sequência, então, o secretário ou o diretor responde os questionamentos. Nós poderemos usar tanto o microfone de mão, e os senhores farão as perguntas aonde estão, ou, se preferirem, podem usar o microfone de à parte, e, a partir dali, então, as perguntas poderão ser feitas. Então estão abertas as inscrições para os questionamentos. Pois não, o vereador Marcos Bernardelli fará a sua... Bom dia, presidente Pastor Elias, senhores vereadores, seu secretário, seu diretor. Secretário Hamilton, nós temos aqui, dentro desse compêndio que foi apresentado, o capítulo 4 das propostas de alteração da legislação tributária do município. Como nós somos aí vinculados ao mundo jurídico, eu gostaria que Vossa Excelência... No quarto... Não... Desculpa, artigo 7º, capítulo 4 das propostas de alteração da legislação tributária no município. O artigo 7º, e em específico o parágrafo 2º, inciso 2º, desculpa. O artigo 7º, poderão ser apresentados projetos de lei, poderão ser apresentados projetos de lei, repito, poderão ser apresentados projetos de lei dispondo sobre as seguintes alterações na área da administração tributária, observados, quando possível, a capacidade econômica do contribuinte e sempre a justa distribuição de renda. E o inciso 2º, ele destaca com muita propriedade, 2, revisão e atualização da legislação sobre imposto predial e territorial urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamento, descontos, repito, condições de pagamento, descontos, isenções e imunidades, com ênfase nos vazios urbanos, em conformidade com o plano diretor aprovado. Qual foi o espírito desse inciso? Toda a LDO, vereador Marcos, ela tem uma estrutura e que, de forma
A área técnica vem trabalhando dentro da estrutura da LDO e vai adequando. Esse artigo é um artigo, o artigo 7º, que nas últimas 4 LDOs, 3 eu tenho certeza que nós verificamos, ele sempre esteve. E por que esse artigo tem? Qual que é a ideia de manter esse artigo? Nós estamos fazendo uma lei para o 2015. E a hora que nós estamos fazendo essa lei, nesse período pode ter algumas mudanças, algumas questões, e está deixando a possibilidade de fazer qualquer questão. Uma delas é fazer desconto, isenção, imunidade, então você fica aberto. Agora, qualquer mudança desse tipo, se nós formos fazer uma isenção, se nós fazer uma imunidade, o que nós formos fazer, tem que ter uma lei específica. A lei tributária é uma lei específica. A lei de diretriz orçamentária, ela não tem o poder de modificar a lei tributária. Cada segmento tem as suas leis específicas, e a tributária tem. Qualquer mudança que for feita na lei tributária, nós vamos precisar ter uma lei específica, e essa lei vai ter que passar pela Câmara, vai ter que ser votada, analisada e discutida. E vai ter um PERF, vai ter qualquer alteração que for feita, mas a LDO já está prevendo que, se houver alguma alteração, faremos uma lei específica, mas ela prevê que, se houver, poderá ter. Então, essa é a ideia dessa lei. Quero deixar claro que a reunião que eu tive já há 2 anos aí com o prefeito Jonas não quer, já solicitou para que não haja aumento de impostos, André. Nas reuniões que nós tivemos, nós temos, a Prefeitura de Campinas é uma prefeitura que tem dificuldades financeiras, nós devemos aí 1.400 bi, conseguimos pagar o ano passado em dia os nossos compromissos, mas ela deve 1.400 bi, e tem outras dívidas, como a questão do Camprev. Esse ano nós vamos estar aí pagando em torno de 200 milhões do Camprev, uma questão histórica que nós acabamos relegando para o futuro, e hoje a administração Jonas está recebendo esse ônus da Camprev. Para vocês terem uma ideia, eu vou chegar na sua resposta. Para ter uma ideia, no passado não pagava a contribuição, tinha uma coisa chamada, a contribuição, são 3 itens que faz a contribuição previdenciária. O patronal e dos funcionários, mais a compensação previdenciária. Então, ano passado, quando dava déficit para os aposentados, tinha compensação previdenciária, e a prefeitura não pagava na gestão passada. Então, nós tivemos nos últimos vários anos, você fez algumas ações do Camprev e acabou estourando agora, Jorge. Só que nós não temos como fazer isso. Por quê? Nós temos que pagar a aposentadoria dos funcionários. Então, por isso, não dá como não protelar, como não pagar, como não fazer. Nós pagamos 180 milhões no ano passado, e esse ano nós estamos pagando 200 milhões. A receita de ICMS está caindo, mas, apesar disso tudo, o prefeito determinou o seguinte, que não haja aumento de impostos. O prefeito não quer que haja aumento, ele quer que a gente trabalhe para receber o que existe, para trabalhar dentro da lei. Acho que, na avaliação do prefeito e determinação dele, que a sociedade já está com uma grande carga de impostos, e o prefeito não quer, Marcos, que haja aumento de impostos. Então, qual que é o objetivo disso? Qualquer mudança que possa ocorrer, isenção, qualquer alteração que possa ocorrer, um PERF, que esperamos aí que a gente não faça, mas se tiver qualquer mudança, ela está autorizada. E isso não quer dizer que está autorizada a mudança na lei, está autorizada orçamentariamente. Então, qualquer mudança, os vereadores podem ficar tranquilos que será passado pela Câmara, que os advogados que estão aqui sabem que a questão tributária é uma lei específica e que tem que ser votada na Câmara. Não sei se está bem claro, não vai ter aumento de impostos e qualquer mudança futura tem que passar pela Câmara. Muito obrigado, senhor secretário, também ao nobre vereador Marcos Bernardelli pelo questionamento. Eu consulto se tem algum vereador interessado em fazer alguma pergunta. Enquanto isso, quero fazer menção aqui do vereador Tiago Ferrari, que está conosco nesta manhã. Seja bem-vindo, nobre vereador. Também vereador Gilberto
Vermelho, vereador do PSDB, que está conosco nessa manhã. Seja bem-vindo. O Rodrigo Bonfá, assessor representando o vereador Jorge da Farmácia, e também o Roberto Delfino, assessor do vereador Gesiel Silva, que está conosco também nesta manhã de quinta-feira. Volto a perguntar, nós temos o nobre vereador Luiz Rossini, que fará agora a sua pergunta. Cumprimentar pastor Elias, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, que preside essa audiência pública, secretário Hamilton, João. Primeiro, assim, a título de esclarecimento, os parâmetros que estão sendo considerados para a projeção das receitas e despesa colocados aqui fazem referência ao IPCA e ao PIB, né, do Estado de São Paulo. A pergunta é, o IPCA está sendo utilizado para a projeção do crescimento das despesas e o PIB da receita? Ou como é que está sendo considerado isso? Na receita parece que fica claro que há uma correlação com o crescimento do PIB, né? Mas a projeção da despesa, se está sendo considerado o IPCA? A receita, nós trabalhamos isso aqui para avaliar a receita. As despesas, nós usamos alguns itens desse tipo, e alguns itens nós usamos algumas projeções que tem, de orçamento, de convênios, alguma coisa desse tipo. Antes, eu queria cumprimentar o vereador Bruno Cirilo, que está aqui, o vereador Vermelho e o vereador Tiago Ferrari. O Tiago Ferrari, que chegaram, que não tinham cumprimentado. Então, Rossini, as despesas, algumas despesas, elas são feitas dessa forma. Agora, outras com avaliações, com orçamento, alguma coisa desse tipo. Tá. E também só para... Ou projeção, ou licitação, houve uma licitação, a licitação está lá, existe a licitação, então feito outras projeções. No quadro que fala das metas e apresenta aí a posição da dívida, é só para eu entender o que significa dívida pública consolidada e dívida pública líquida. Eu acho que eu posso fazer assim na sequência e depois, porque tem poucos questionamentos. Então, nesse é só o esclarecimento no que significa essa dívida pública consolidada e a dívida pública líquida, né? Com uma projeção de crescimento ao longo dos anos da dívida pública, e só para entender melhor o que significa. A dívida pública consolidada, você pega todos os balanços da prefeitura e das autarquias e consolida. E a dívida consolidada líquida é essa dívida menos o que você tem em caixa. Alguma coisa complementar, João? Não, só para entender, é o que tem, é a dívida pública consolidada menos... O que tem em caixa. Que seria o resultado financeiro do exercício? É isso que nós é temos isso? em caixa. Alô, melhorou? É isso? Desculpe, então tá bom. É que o Rossini estava escutando, mas o restante escutar. A dívida consolidada é a dívida total da prefeitura e de todas as autarquias. A dívida consolidada líquida é a dívida consolidada menos o saldo em caixa. Tá. Nas prioridades e metas, eu estava tentando conectar o computador, porque eu não imprimi o detalhe que o anexo, que é 200 e tantas páginas. Eu não sei se de cabeça os senhores conseguem lembrar, se no programa, se na educação, entre as projeções, foram destacados alguns programas. Se o programa de ampliação da escola de tempo integral, educação integral, se está considerado, nesse ano de 2014, são 2 unidades. Se há previsão de ampliação disso para 2015. Rosana, você pode falar? Porque cada prefeitura, cada secretaria tem as suas prioridades. Rosana. Hoje nós já temos 2 escolas funcionando, que é a MF Zeferino Vaz, o CAIC, e o Padre Francisco Silva. E a meta é atingir todas as escolas de... O senhor está falando de ensino fundamental? Período integral, ensino fundamental. Exatamente. Tá.
E, inclusive, uma das metas aqui da Secretaria de Educação, que é a construção de 2 núcleos da esperança, essas unidades também atenderão alunos do ensino fundamental em período integral. Mas a expectativa para 2015 já são todas as demais escolas? Não. Quantas? 2014 você tem o CAIC e a Padre Silva. Isso. 2015 tem quantas escolas que vão passar? Então, eu não vou saber dizer assim, em números reais. Hoje nós temos cerca de 40 escolas de ensino fundamental, né? Em 2014 nós iniciamos com essas 2, mas pretendemos ampliar. Tá. E mais ainda para 2015, mas eu não tenho esse número exato das 40 unidades. Mas a meta final é que todas tenham? Sim, sim. Ok. Quando a meta é apresentada em percentual, só para, por exemplo, mesmo para a saúde, meta 2015, 41% de realização. Essa meta de 41%, ela é referente ao quê? De todos os investimentos para esse programa, que no ano de 2015 se realize 45% daquilo que se pretende realizar até o final de 2016? Só para tentar clarear o que é essa meta de realização. Reinaldo, você quer responder? Os 41 aqui no nosso controle, Rossini, enquanto chega, é o Palestre, PS Suleste, PS Metropolitano e CRAIM. Mas Não, acho que o que Reinaldo aparece, sabe falar melhor sobre isso. É que assim, aparece na saúde, mas aparece também em outro, deixa eu ver, saúde, no transporte. Essa meta de percentual de realização, só queria saber se é no ano de 2015, para cada programa, se pretende realizar 41% daquilo. É 2015. É isso, Reinaldo? É exatamente o que o secretário Hamilton disse. Tem um cronograma junto com a Secretaria de Infraestrutura para essas unidades, para chegar na conclusão dessas obras até esse percentual. Obviamente, se tenta aumentar isso daí, melhorar, inclusive, esse percentual. Mas é exatamente em cima dessas unidades e do cronograma que está sendo feito pelo DA, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura para reforma e ampliação dessas unidades. Ok. Era para entender a referência do percentual de meta. E complementando a pergunta, e até querendo entender melhor, que o vereador Marcos Bernardelli questionou com referente ao artigo 7º, na minha interpretação, o inciso 2, quando se dá uma ênfase à possibilidade de você taxar aquelas propriedades que está aqui destacada como vazio urbano, em consonância a uma diretriz que existe no plano diretor, há eu acho, um clamor, um instrumento que a Constituição Federal previu, que é você garantir a propriedade, a função social da propriedade e a previsão da aplicação do IPTU progressivo em algumas situações. Quando aquela propriedade não estiver cumprindo a sua função social, você pode agravar a cobrança do IPTU. Esses vazios urbanos existentes em Campinas, se pegarmos o eixo da Sudoeste, a região do Campo Grande, nós encontramos ao longo da John Boy Dunlop várias áreas que são, no nosso entendimento, objeto de especulação imobiliária. Ou seja, me parece que os proprietários esperam a valorização, a realização de infraestruturas no entorno, na hora que tiver tudo, já eles vão lançar seus empreendimentos imobiliários. Se há previsão ou intenção do governo de aplicar esse instrumento legal constitucional que é de criação do IPTU progressivo para essas situações, com o objetivo, obviamente, de fazer com que essas áreas sejam empreendidas, ou seja, que você aproveite o potencial já existente e seja utilizado para empreendimentos, ao invés de ficar como objeto de especulação monetária. Se é essa intenção que o inciso prevê,
e se há estudos nesse sentido sendo desenvolvidos pela Prefeitura. Não. A ideia aqui, viu, Rossini, é só possibilitar fazer estudos. Eu vou, para ficar claro isso a questão, qualquer mudança, vereador, eu vou ler o início aqui do artigo 7. Poderão ser apresentados projetos de lei. Então, isso aqui, poderão ser apresentados projetos de lei dispondo sobre as seguintes alterações na administração tributária. Então, ela está só autorizando a enviar projeto de lei. E cada discussão dessa é uma discussão específica e uma lei específica que não cabe a gente discutir aqui, que eu acho que essa vai ter, uma discussão dessa, nós teremos umas 3 ou 4 reuniões aí para... nós temos 4, 5 assembleias aqui para a gente poder discutir. Então, não é essa a ideia. A ideia do artigo 7 é só, está claro aqui, poderão ser apresentados. E qualquer coisa que é apresentado, vai ser discutido, vai ser avaliado e vai ser. Então, ela só está permitindo apresentar. Está esclarecido, mas eu queria deixar uma reivindicação. Ah, tá bom. Do sentido de que se desenvolva estudos nesse sentido. Eu acho que isso vai ser um grande benefício para o processo de desenvolvimento urbano da nossa cidade. Tá, obrigado, vereador. Muito bem. Bom dia, nobre vereador Gilberto Vermelho. Nós temos o próximo inscrito, é o vereador Luiz Cirilo. Na sequência, nós temos a inscrição também do vereador Gilberto Vermelho. Então, nós faremos da seguinte forma: se não houver mais nenhuma inscrição, na fala do nobre vereador Gilberto Vermelho, a gente encerra, então, as inscrições até o momento que o vereador estiver falando. A gente ainda recebe as inscrições e depois nós encerramos. Com a palavra o nobre vereador Luiz Cirilo. Bom dia, presidente desse trabalho, pastor Elias Azevedo. Quero cumprimentar o secretário de Finanças do município, o Hamilton, o diretor financeiro da secretaria, o João Carlos. Na verdade, essa pergunta é rapidamente dirigida ao secretário. Todos nós aqui da Câmara Municipal, e aqui eu faço um cumprimento especial ao presidente da Casa, vereador Campos Filho, em nome de todos os vereadores, tem procurado divulgar, esmiuçar leis como essa de diretriz orçamentária para que possa a população, de alguma maneira, entender melhor uma lei. E trata-se a lei de diretriz de uma lei complexa. Ela apresenta números, ela apresenta investimentos, e nós temos observado que cada vez mais a população tem procurado ter o interesse de leis como essa. A população tem cobrado os vereadores, a população tem acompanhado pelos veículos de comunicação, e eu vejo, e essa sempre foi, senhor secretário, a preocupação dos vereadores, utilizar debates, discutir dentro das sessões projetos como esse. E eu observo aqui no artigo 6º uma preocupação agora da Prefeitura em deixar consignado que o processo de elaboração da Lei Orçamentária de 2015 contará com a ampla participação da sociedade civil e das comunidades organizadas, o que eu acho salutar. Agora, eu gostaria de entender, quando nós apresentamos, e como foi apresentado hoje no Data Show aí, alguns números, alguns quadros, fica difícil a população entender como é que poderia efetivamente, na prática, a população participar, a comunidade civil organizada participar. Ok. Vereador Cirilo, no artigo 6º, é o processo de elaboração da lei orçamentária. Hoje, na lei das diretrizes, nós estamos dando as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária. Então, dentro dessa questão, o que nós fazemos? Aqui nós temos o orçamento participativo, e está sendo realizado, esse ano eu fui em umas 3 ou 4, mas eu acho que são 15 ou 20 reuniões nos bairros, foi dividida a cidade, e tem as reuniões, acho que tenho quase certeza, quem está comandando isso é o Vanderlei, o Vandão. Tenho quase que certeza que ele deve ter enviado, né, Carlão,
convite para todos os vereadores, e a presença dos vereadores vem até exaltar, vem enobrecer essas reuniões do orçamento participativo. Eu tive em 3 reuniões, mas acho que é muito salutar, e a gente está discutindo essas questões no orçamento participativo. Queria até convidar os vereadores, tenho certeza que qualquer sugestão, qualquer questão para mudança até do formato, como é feito, todo o encaminhamento, como é eleito o pessoal e tal, o Vandão vai estar à disposição para poder atender. Mas o que nós estamos conseguindo fazer são essas discussões dentro do orçamento participativo, e que está tendo aí um número, nas reuniões que eu fui, tinha um número significativo de pessoas. Além dessas reuniões, a Prefeitura também está disponibilizando algum outro canal para que ela possa receber sugestões assim da população de uma maneira geral? Dentro dessa sua ideia, já vamos pegar uma sugestão sua de qual canal que nós possamos abrir, vereador. Se você tiver alguma ideia de algum canal, eu acho que é muito válido e ter a participação na discussão do orçamento. O orçamento, a discussão fica mais interessante, que acaba sendo mais concreto, né? As diretrizes acaba algo mais, está dando a direção, está dando o caminho, mas a lei orçamentária ela acaba sendo mais concreta, é o local onde vai ser aplicado, como vai ser aplicado, ela acaba sendo mais específica e mais interessante a discussão. Então, nós estamos preparando essa discussão e estamos abertos aí, caso o vereador Cirilo, alguém tenha um interesse para que a gente faça essa discussão, que eu acho que é muito salutar. Muito bem. Nobre vereador Gilberto Vermelho fará agora as suas perguntas, os seus questionamentos. E, como disse, na fala do vereador, nós encerramos as inscrições. Temos, na sequência, depois do vereador Gilberto Vermelho, o vereador Arthur Orsi está inscrito para fazer os seus questionamentos. Senhor vereador. Bom dia, presidente. Quero cumprimentar o pastor Elias, cumprimentar também o nosso secretário Hamilton e o diretor também da Secretaria de Finanças, cumprimentar todos os colegas, companheiros vereadores aqui também nesta casa. Eu acho que é importante essa audiência para a gente estar discutindo uma questão importante orçamentária do município. E que isso, na realidade, não para só a discussão hoje na audiência, e que essa casa continua, como sempre, fazendo os debates importantes aqui. Secretário, na realidade, eu queria... tem tudo a ver com as finanças, mas uma questão que me incomoda demais aqui na cidade de Campinas é a nossa demora em cadastramento aqui na Prefeitura de Campinas. Já chegou até esse vereador, nosso gabinete, vários cidadãos que entram com um projeto e demora demais para cadastrar a área. E a cobrança do IPTU, que deveria ser rápida, uma receita que deveria entrar rápido para o município, se estende por muitos anos. E depois o contribuinte é penalizado, porque entra para cadastrar a área, que ele precisa que cadastre a área dele, demora 3, 4 anos para cadastrar a área, depois vem a cobrança integral de todo esse período, retroativo. Então, enquanto que a gente vê algumas cidades do entorno aqui da região, a pessoa entra com um projeto lá prontinho, cadastra a área, no máximo em 15 dias já é emitido o carnê de IPTU e a pessoa já recebe a cobrança. E o cidadão, as empresas que querem esse trabalho, eles querem rapidez, eles não querem que demore mesmo. Então, eu acho que essa parte aí é uma parte que o senhor poderia estar cobrando a secretaria para que pudesse agilizar essa questão dos cadastramentos aqui na região de Campinas, uma vez que é receita que vai entrar para o município, né? E com a burocracia demora aí, acaba demorando uma coisa importante, que é tanto para o município, que é aumento de receita, e também para o contribuinte que quer a sua vida regularizada para tocar a sua vida o mais rápido possível. Então, a minha fala seria nesse sentido, aproveitando hoje a oportunidade do senhor estar aqui na casa. E a questão da lei, nós vamos estar, durante todo o nosso tempo, aí, discutindo com os companheiros, estabelecendo alguns critérios aí para a gente poder estar ajudando até no desenvolvimento aí, nas prioridades, nas questões fiscais,
as questões envolvendo aí a lei de diretriz orçamentária. Mas eu queria deixar bem clara a minha posição nessa questão dos cadastramentos de áreas aqui na cidade de Campinas, que eu vejo que demora demais. E isso atrapalha não só o contribuinte, como também o município, que deixa de arrecadar. Queria cumprimentar o vereador Zé Carlos, que chegou. Vereador Vermelho, eu quero dizer que eu faço coro às suas palavras. E estamos tentando fazer alguma questão. É algo, a Prefeitura de Campinas, é algo que a gente, no dia a dia, depara com algumas situações que nós precisamos, sabe, inovar essa máquina, modernizar essa máquina, e que não conseguimos fazer do dia para a noite. Para você ter uma ideia, e essa agonia não é só minha e sua, essa agonia é do prefeito também, que eu fui co-prefeito uma vez, nós fomos, junto na Secretaria do Planejamento, para ver a questão dos códigos cartográficos, como resolver para agilizar. Nós estamos tentando, deve estar entrando agora, um sistema no urbanismo para a gente tentar resolver. Então, nós estamos trabalhando e precisamos amenizar, desburocratizar e resolver essa questão. Você tem toda a razão, nós estamos aí, sabe, empenhados, e do Porto de Campinas só tem uma questão para resolvermos isso, é nós termos sistemas e desburocratizar. Nós estamos trabalhando nessa questão, não dá para a gente ficar, um pedido, ficar 3, 4, 5, 6, 8 anos, 10 anos lá. Nós diminuímos nossos processos lá no DRI, que é onde cuida da questão de imobiliária, IPTU, caiu de 15 mil para 7 mil, mas assim mesmo, esses 7 mil processos é muito demorado, é muito lento, e nós precisamos reverter essa situação. Vermelho, nós estamos trabalhando muito nisso, sabemos disso. Quando o pessoal, no início, quando eu assumi, o pessoal respondia, André, para um 56, pedindo um prazo. Eu falei, não, o cara já reclamou no 56 porque não aguenta mais. Não estou falando da minha secretaria. E agora nós vamos lá, pedimos mais 6 meses. Não, sabe, então não temos, nós estamos trabalhando para reverter essa máquina que todos sabem, né? Todos aí sabem que ela é pesada e que nós precisamos enfrentá-la para agilizá-la e melhorar. Nós estamos trabalhando muito para isso e faço coro com as suas palavras. Nós estamos querendo ver se a gente consegue algumas mudanças, porque está trabalhando só, parece que não está acontecendo. O que eu espero que aconteça, Vermelho. Nós estamos fazendo algumas questões. Está para entrar no urbanismo um sistema em que a pessoa pode fazer o cadastramento online. Nós estamos tentando, está para ser implantado. Quando chega o CCO, conclusão de obra, nós vamos fazer 3 caminhos concomitantes. Antigamente era um processo, ou hoje ainda é um processo com as plantas, né, e que fica andando aquele processo, andando. Então, nós estamos fazendo, qual que é a nossa proposta? A hora que chega o pedido do CCO, são 3 caminhos concomitantemente. Se for digital, ele anda digital. Se não for, vai andar 3 processos. Um vai para o DRM, para a questão do ISS. Outro para o DRI, para a questão do IPTU, para não acontecer lançamento de 5 anos, 6 anos, esse tipo de coisa. E o outro para o urbanismo, para dar o habites. Então, sabe, na entrada, senão nós ficamos esperando e acontece isso que você falou. E tem mais ainda, alguns processos acabam ocorrendo decadência e não sendo lançado, porque fica mais de 5 anos lá. Então, nós estamos agilizando isso para enfrentar essa situação, e você tem toda a razão, o prefeito, nós fazemos coro, e se Deus quiser, esse ano, se a gente consegue implantar esses sistemas e alterar essa situação, viu, Vermelho? Você tem toda a razão nisso aí. Eu só dei esse exemplo, secretário, porque um empresário amigo da gente aqui fez um empreendimento em Sumaré, cidade vizinha, e ele entrou com o processo, cadastrou a área, em 2 semanas já recebeu o carnê de IPTU. Então, é muito rápido. E isso, para a cidade, eu tenho certeza que é muito bom, porque é a receita que nós vamos agilizar a vida do contribuinte e ajudar a cidade também. Mas, nesse sentido, obrigado, secretário, obrigado, presidente, estou satisfeito. Muito bem,
muito obrigado aos vereadores que participaram até agora. Nós temos já inscrito o vereador Arthur Orsi, que se inscreveu logo após, na fala ainda do vereador Gilberto Vermelho, e também o vereador Zé Carlos. Então, são os dois vereadores que estão inscritos, e nós vamos ouvir, então, primeiro o questionamento do vereador Zé Carlos, que está conosco nesta manhã. Bom dia a todos. A minha pergunta é simples e rápida, mesmo porque eu cheguei atrasado, não tenho o direito até de fazer muitos questionamentos, uma vez que eu não ouvi aí as explicações do secretário. Mas, secretário, eu estou vendo aqui no programa Prioridades e Metas, que fala que na educação, reformar e construir, unidades reformadas e construídas 42, construir 2 unidades, construção do Núcleo da Esperança. E aqui fala de reduzir o déficit de vagas, universalizar o atendimento de crianças de 4 a 5 anos. E as crianças de berçário, não existe previsão? Ô, Rosana, tem sim, tem, está fazendo em torno de 10 creches, mas a Rosana pode explicar melhor isso, vereador. Aqui foi esse trabalho, Zé Carlos, foi nós que fizemos, foi a contabilidade que pegou alguns itens que achou importantes, mas só pegamos alguns. Na LDO tem uma quantidade muito maior de programas. Isso aí foi uma seleção aleatória nossa, não para investir, para explicar na explicação anterior que nós fizemos. É creche. De 0 a 3. Com a palavra, o vereador Arthur Orsi. Não, a Rosana vai responder. Perdão. Na sequência, o vereador Arthur Orsi. O objetivo aqui, é claro que o objetivo principal é reduzir, né, e, se possível, zerar o déficit de vagas. Mas é claro que está atendido também o berçário, né, que são os menores, inclusive com a construção aqui das Naves Mães, que é um projeto que, na verdade, é em conjunto com o governo federal, que tem uma verba do governo federal também, e que atende crianças de 0 a 5 anos. E só agora já estão em andamento o processo de licitação para serem concluídas 8 Naves Mãe. E mais a construção de Núcleo da Esperança, que também vai atender tanto a educação infantil, de 0 a 5 anos, como o ensino fundamental também. Ok, vereador? O vereador... Pois não, vereador. Após as indagações do vereador Arthur, eu gostaria de ter mais uma oportunidade. Muito obrigado. Pois não, senhor. Na sequência, então, agora nós vamos ouvir o nobre vereador Arthur Orsi, que fará os seus questionamentos, e, a pedido, o vereador Marcos Bernardelli. Eu gostaria, então, já que está sendo permitida a réplica dos vereadores, vereador Pastor Elias, Vossa Excelência, que está presidindo a sessão, que após, então, os vereadores que já se manifestarem pela segunda vez, eu também tenho a oportunidade da segunda manifestação. Justo. Muito obrigado. Bom dia, secretário Hamilton, prazer tê-lo aqui, uma honra tê-lo aqui na casa, prestando esclarecimentos ao assessor da secretaria, que muitas vezes nas outras administrações o secretário não vinha nessas audiências. E realmente é muito importante que nós tenhamos o próprio secretário de Finanças aqui muitas vezes para responder a certas indagações aqui da Câmara, e até uma forma de, como o senhor disse, de respeitar o Poder Legislativo, prestigiar o Poder Legislativo. Queria dar o bom dia também ao presidente da Câmara, vereador Campos Filho, aos demais vereadores aqui presentes, ao líder de governo. Eu queria começar, senhor secretário, só o senhor respondendo rapidamente. O senhor disse que aqui nas metas fiscais do exercício anterior, tinha lá uma previsão da dívida consolidada líquida de 1.299 bilhões, e que daí, das metas realizadas, ela acabou o ano com 1.195 bilhões. Então, nós podemos entender que essa diferença, que é em torno de 100 milhões, é que ficou em caixa de 2013 para 2014, ou seja, ficou um saldo em caixa de 2013 para 2014 de 100 milhões de reais. É correta essa afirmação?
Eu abri aqui. Você pegou... O que você pegou aí? Deixa eu... Peguei aqui as metas fiscais do exercício anterior. Tá Aí bom. tem aqui dívida consolidada líquida. Metas previstas em 2013, 1.299.791.000 reais. E aí, metas realizadas, 1.195.136.000. Então, o senhor disse que essa diferença é do que fica em caixa. Ou seja, houve uma redução já da dívida e a meta ainda foi menor, foi melhor, porque do saldo que ficou em caixa. Seria isso? Isso, mas esse saldo, Arthur, deixa eu explicar esse saldo. São vários valores de programas, não é dinheiro, nós não temos dinheiro para... são recursos, nós fazemos convênios, nós temos inúmeros convênios, o prefeito está trabalhando para isso, e todos esses convênios, o dinheiro que está em caixa, são para esses convênios. Nós terminamos o ano, tá certo? Com um recurso próprio, que nós chamamos, em torno de 40 milhões, que eram para ser feito desapropriações, para serem pagas, que eram desapropriações de terrenos escolares. Tá. Então, nós podemos dizer, mesmo assim, que ficou um saldo em torno de 40, 50 milhões de recursos próprios, mais 50 milhões de convênios já depositados. Então, ficou um saldo de 100 milhões no caixa da prefeitura de um ano para o outro, é isso? Eu preciso dar uma olhadinha para falar os valores mais específicos. O que era, João? O João está pondo a questão do Camprev. Fala, João. Só para esclarecer, o vereador Arthur Lors, a sua colocação está correta. A diferença entre a dívida consolidada bruta e a líquida é a disponibilidade em caixa. Só que a disponibilidade em caixa, como o secretário acabou de explicar, tem recursos de convênio, são recursos vinculados, e também tem os recursos da Camprev, porque são dados aqui consolidados. Inclui a administração direta e indireta, e as fundações. Ô, João, mas tem um volume de recursos em caixa, da ordem de mais de 250 milhões, mas que inclui aí o recurso do Camprev. O Camprev tem um fundo que ele é superavitário, que ele está constituindo fundos para pagar aposentadorias no futuro. Tá. Ô, João, então, esse dinheiro também compõe os dados consolidados. Então, além desses 100 milhões, ainda tinha mais 150 milhões do Camprev em caixa. Então, não vou afirmar que é 150 milhões mas aqui, nós podemos... mas virou... mas em torno de 280 milhões foi o que passou, ficou em disponibilidade. Esse dinheiro todo, como disse, não está à disposição, porque está vinculado a convênios, mas de recursos próprios, o que sobrou de um ano para o outro, sem vinculação? Em torno de 45, 50 milhões? Não. Nós temos nós fechamos o ano, Arthur. A minha previsão era que outubro, e a nossa alegria foi ter conseguido honrar todos os pagamentos. A nossa previsão inicial era que em outubro nós iríamos iniciar atrasos de pagamentos o ano passado. E nós conseguimos fechar o ano sem atraso de pagamentos. Então, isso... E se tivesse algum recurso, poderia ter são várias questões que pode ter. Era recurso do Camprev, pode ter recursos vinculados, que tem recursos vinculados, recursos em que você está em caixa, mas você tem restos a pagar vinculados a isso. Então, nós fechamos no ralo. Mas aí constaria em restos a pagar. Agora, não consta restos a pagar não houve restos a pagar do exercício anterior para esse. Foi ínfimo o valor. Não foi, João? Não foi. Não. Na próxima semana, mas o resto a pagar do primeiro quadrimestre. Aí a gente apresenta. Tá. Bom, mas enfim, foi um resultado que há muito tempo não se via, não é isso, João? Acostumado com as vezes que você vinha aqui na Câmara. E agora nós temos a previsão aqui, secretário, da arrecadação nos primeiros 3 meses. Eu fiz essa pergunta, o objetivo é o seguinte: nos 3 primeiros meses desse ano, se arrecadou em torno de R$1 bilhão. Para ser um pouquinho mais preciso, pelos dados aqui das contas, R$1.111.685,03.
E as despesas, no mesmo período, nos 3 primeiros meses, foi de R$ 600.445.455. Então, nós podemos dizer, secretário, que hoje a Prefeitura tem em caixa, pelo menos nos 3 primeiros meses, R$ 400 milhões, mais aqueles 100 milhões que ficaram disponíveis de um exercício para o outro. Esses dados aqui, de que arrecadou 1 bilhão e gastou 600 milhões, isso do próprio site, a própria informação da Prefeitura. Então, houve uma melhora em torno de 10% na arrecadação, houve também um aumento de despesa, mas o quadro é muito positivo, não é isso? Não. Não é. Arthur, eu fico muito feliz em falar no quadro positivo. Eu acho que nós precisamos trabalhar para que as finanças tenham um quadro positivo, mas nós temos algumas questões, Arthur. Eu não fico numa situação indelicada a falar que eu fiquei muito feliz de nós conseguirmos chegar ao ano passado e honrar aos compromissos. Mas a Prefeitura deve 1 bi 400. Nós devemos 1 bi 400. Nós pagamos por ano 200 milhões do Camprev. A situação desse ano, eu tenho o quadrimestre que vai ser apresentado. Qual que é a nossa situação? As nossas projeções, nós vamos ter dificuldade esse ano por 2 motivos. A nossa arrecadação de ICM, Arthur, caiu de 60 milhões o ano passado, em abril, para 55 milhões esse ano. Nós caímos 5 milhões em abril. Esse recurso que você está fazendo, que você está olhando, é um recurso total, mas nós trabalhamos com os recursos próprios, porque esses outros recursos do Camprev, nós não podemos utilizar, é só as últimas gerações que vão usar esse recurso. Daqui 20, 30 anos, o recurso do Camprev. O recurso de convênio é para aquele convênio específico. O que nós temos hoje, tive com o prefeito Antônio, estou falando, Arthur, nossa situação hoje, nós passamos uma situação preocupante. Nesse ano, e quando você faz essas contas, eu posso trazer depois uma explicação financeira para mostrar que hoje era diretrizes, não era uma questão financeira, que nós temos uma sazonalidade na Prefeitura. Os primeiros 3, 4 meses, a arrecadação é grande, nós precisamos ter um saldo para poder trabalhar até o final do ano, senão nós não fechamos as contas. Para vocês terem uma ideia, esse ano, nós temos tem um recurso, porque nós precisamos ter esse recurso para fazer 13º, para pagar as contas, para poder que a receita, a partir de abril, começa a cair. É um gráfico que eu te mostro isso, Arthur. Se quiser, no quadrimestre, a gente vem discutir. Nós estamos nesse mesmo período, nós fechamos abril, Arthur, com aplicação de recursos próprios, eu estou... com 40 milhões a menos aplicado do que o ano passado. Nesse mesmo período do ano passado. É que as despesas cresceram muito também, né, secretário? Os contratos terceirizados explodiram, né? Mas, Arthur, nós tivemos o seguinte, o prefeito aumentou o número de pessoal, nós contratamos 2.000 pessoas, contratamos inúmeros médicos, nós tivemos a despesa de pessoal, mas a folha mudou de 43% para 47% de despesa, estou falando no quadrimestre. Mas fechou 2013 com 46% da receita 46,90, 80%, dá 49%. Foi o ano, eu acho que nos últimos 10 anos, foi o ano que fechou com o menor percentual de... Não é verdade. Não. O ano de 2012 foi 43%. 2012? 12. Porque 2012 teve todo aquele problema, não houve contratação por causa do Cândido. Para você ter uma ideia, Arthur, eu posso trazer os últimos 5 anos aqui as despesas com pessoal. Nós aumentamos o ano passado em 4% a despesa com pessoal e nós contratamos 2.000 pessoas, e essas pessoas são pessoas com cargos concursados na área da educação e na área da saúde. Secretário, eu só queria ser um pouquinho mais objetivo, mas esses 3 primeiros meses do ano fechou, então,
com uma receita de 1 bilhão e uma despesa de 600 milhões. Ou seja, ficou nos 3 primeiros meses do ano, houve um superávit, vamos dizer assim, de 400 milhões de reais. É o dado que está na... Não, eu não vou saber de cor, mas é o dado que está na... Mas tem que ter um superávit, Agora, senão nós estamos mortos. Com relação à arrecadação, que a arrecadação ela melhora e depois vai caindo. Eu tenho o quadro aqui de 2013, a arrecadação de fevereiro é sempre maior por causa da entrada do IPTU da parcela única. Mas nós temos aqui do ano passado, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, uma arrecadação muito parecida com os outros. E em dezembro houve até um aumento. A média aqui foi de 240, e em dezembro foi de 280 milhões. Então, assim, de que a arrecadação ela cai, não é que ela cai, é que os dados que estão aqui em 2013 é que há um aumento muito grande por causa da parcela única do IPTU em fevereiro, e depois ela mantém. E eu estou perguntando isso, secretário, pelo seguinte, com todos esses dados em mãos, nós temos agora o dissídio, né, da categoria, né, o dissídio coletivo. E a gente tem verificado que a prefeitura tem uma situação financeira extremamente positiva para poder até melhorar um pouco aí a proposta que está sendo feita. Mas isso é uma outra discussão. Eu queria só concluir essa parte para depois passar para os outros itens, é que nós tivemos já há anos aqui em que a dívida do município ela batia 3 bilhões de reais com uma receita de 2.500, 2.800. Hoje nós temos uma receita estimada de 4 bilhões para uma dívida de 1 bilhão e 200 milhões, né? Uma dívida consolidada de 1 bilhão e 200. Quer dizer, é um quadro extremamente favorável, né? Muito favorável. Lógico, o senhor tem que ter todas as preocupações, o senhor tem que ter todas as cautelas, mas eu acho que é um momento, inclusive, de prestigiar o funcionalismo. Existe aí, até no plano de metas, senhor secretário, agora entrando na questão das metas, e que eu acabei não vendo aqui no plano de metas, a lei de diretrizes, uma das propostas da administração era criar a escola de governo para oferecer cursos de formação e de aperfeiçoamento dos servidores. Era a única proposta que havia na Secretaria de Recursos Humanos, das metas de governo que foram publicadas no ano passado. Criação da escola de administração pública. O prazo que estava aqui era que ela seria criada até o segundo semestre de 2013. A escola não foi criada, os cursos não foram oferecidos e não houve nenhum tipo de investimento nesse sentido. Outro item também, criação do Instituto de Planejamento Estratégicos e suas atribuições e responsabilidades. Criação até segundo semestre de 2013, que é uma necessidade para o município para você poder planejar a Campinas para os próximos 20 anos, né? Agora e para os próximos 20 anos, como está aqui. Não foi criado, né? Não existe ainda nada de concreto nesse sentido, a gente queria saber, não veio nenhum projeto de lei para a Câmara criando o Instituto. A única coisa que veio para a Câmara é criando outros tipos de cargo, mas esse projeto especificamente não foi criado. E aí, senhor secretário, a gente começa também a ter algumas outras preocupações. Na questão da saúde, tinha a meta aqui, até o segundo semestre de 2013, de informatizar completamente as redes SUS, favorecendo o acesso à marcação de consultas e exames, o encaminhamento de internações, a dispensação de medicamentos e a utilização de prontuários eletrônicos. Meta, até segundo semestre de 2013. Também foi uma outra meta não cumprida pela administração na Secretaria de Saúde, entre outras, manutenção preventiva, corretiva e predial dos equipamentos de saúde, primeiro semestre de 2013. Nós ficamos sabendo que no primeiro semestre de 2013, a Secretaria de Saúde ficou sem uma empresa para fazer a manutenção dos prédios, dos prontos atendimento, das redes básicas de saúde, o que gerou, inclusive, problemas grandes. E tem aqui também
ampliação de unidades básicas de pronto atendimento e hospitalares. A meta era, segundo semestre de 2013, ter os projetos prontos. Nós tivemos informação de que o projeto do PA metropolitano, do pronto-socorro metropolitano, sequer foi feito ainda, sequer foi aberta a licitação para ser feito o projeto do PA metropolitano, cujos recursos estão depositados. Então, secretário, a gente fica meio incrédulo quando a gente vê um plano de metas, que, na verdade, ele está no papel, mas ele acaba, de forma efetiva, não sendo cumprido. Queria, se o senhor quiser falar alguma coisa sobre isso, essas constatações. Só uma licencinha, secretário. Na sequência, depois do nobre vereador Arthur Orsi, nós teremos ainda a fala do vereador Marcos Bernardelli, e, se necessário for, como o nobre vereador solicitou, de forma verbal, a réplica. Embora, lembrando aos senhores vereadores, que nós não estamos em uma discussão que foge àquilo que está na programação, que é das diretrizes orçamentárias. Então, eu vou pedir, após a fala do secretário, que nós tenhamos, então, um tempo para que a gente não fuja de perguntas e respostas. Então, o secretário dará agora a sua resposta, e, na sequência, o nobre vereador Arthur Orsi, ainda tendo algo a ser comentado, ele tem a liberdade para concluir. Eu não vou... Cada item, tem uma secretaria específica e ela que cuida, e não conseguimos acompanhar todos, só acompanhamos na questão financeira. Assim, mas eu não vou ser a pessoa indicada para responder, mas eu sei que a escola, o Arthur, houve algumas coisas na escola, houve alguns cursos, é um trabalho que está se iniciando, teve várias aulas, vários cursos ministrados, porque eu sei por funcionários que participaram, o Flávio, que era de gestão, ia dar aula, teve algumas aulas, e tem até o... Mas está ocorrendo alguma coisa para a educação. Mas está tendo alguma coisa para a formação dos servidores, viu, Arthur? Eu não sei se foi criado este e o outro fundo, quem estava cuidando e caminhando era o Ulisses, que estava querendo fazer. Eu não sei dar mais detalhes, mas as duas ações estão sendo... Eu não sei se o formato é de criar uma fundação ou como que é esse formato, mas a ideia da escola, alguns cursos de formação estão ocorrendo, que eu tenho visto funcionários participarem, estão trabalhando nessa questão. Obrigado, secretário. Só para terminar, senhor presidente, mais algumas perguntas. Secretário, nós sabemos que na Lei de Diretrizes Orçamentárias não é um mecanismo nem um instrumento para fazer alteração na legislação tributária. Mas, pela Constituição e pela lei orgânica, não se pode mandar projeto de lei para a Câmara alterando a legislação tributária se não houver previsão na LDO de possibilidade de encaminhamento disso para a Câmara. Então, a partir do momento que existe na LDO a possibilidade, o senhor pode encaminhar o projeto para a Câmara. Se não houvesse o artigo 7º na LDO, com os incisos que estão ali estabelecidos, nem o projeto o senhor poderia encaminhar para a Câmara. Então, na verdade, o senhor abriu uma porta para que, eventualmente, esses projetos possam ser encaminhados. Isso significa o quê? Na leitura de qualquer um? Que o senhor não descartou a possibilidade, eventualmente, do envio para a Câmara de qualquer um daqueles itens que estão elencados no artigo 7º do projeto de lei da LDO. Está correto? Não. Se for para aumento, Arthur, não está. Tá. Nós estamos vendo algumas questões para isenção, remissão, nós estamos discutindo com o prefeito, com alguns vereadores, lançamento de 5 anos retroativos, tem algumas questões que nós estamos discutindo para beneficiar a população. Então, o que tem lá de possibilidade de aumento de alíquota, como está no inciso 2º, isso nós podemos retirar? Não. Arthur, você é um vereador experiente. Você já votou quantas LDOs? Algumas. E todas têm isso.
Não, mas se o senhor está Todas, dizendo que não vai, todas, que não vai haver aumento de alíquota, e nós estamos então nós fazendo. podemos retirar esse Isso aí inciso. é algo que é uma... todas têm isso, Arthur. E tem mais, nós estamos votando algo para 2015. É que daí o senhor já dá uma 2015, segurança jurídica para a não. população de que não vai Não, efetivamente não vai. haver. E qualquer coisa vai ter que passar pela Câmara. Em 2015, Arthur, é um período que nós estamos, um período grande pela frente. Essa previsão, essa ideia, nós estamos querendo tirar qualquer questão do prefeito Jonas, estamos querendo limitar a ação dele. Eu acho que não tem, vai passar, qualquer coisa vai passar por aqui, Arthur. Secretário, mas se o senhor está dizendo que não vai haver aumento, então nós já podemos deixar. E agora, com relação ao mapa de valores, como está no inciso 1º, o senhor vai encaminhar alguma alteração do mapa de valores para essa casa esse ano, para vigorar em 2015? Nós não temos pretensão de encaminhar. Não tem pretensão Não de encaminhar. Tá. Uma última questão, secretário. Os comerciantes do Ouro Verde, do Campo Grande, estão recebendo um carnê de cobrança de IPTU retroativo aos últimos 5 anos, sendo que a Macrozona 5, que estabeleceu lá as regras do que é comercial, do que é uso comercial, do que é uso residencial, foi aprovada em 2012. A gente tem recebido muitas reclamações dos comerciantes nesse sentido. A Secretaria de Finanças está atenta a essa questão, essas dívidas retroativas, né, essas alterações e cobranças retroativas, vão ser mantidas? Nós estamos seguindo a lei, Arthur, mas o vereador Rafa, o vereador André e o Marcos conversaram comigo, eu vou estar sentando, vendo o que foi o valor, o que é, está dentro da lei o que foi feito, nós fizemos tudo dentro da lei, mas aí os vereadores já falaram, nós vamos estar avaliando alguma questão. Se o senhor pudesse depois nos informar Não, sobre vai ser informado. essa possibilidade. E, por fim, senhor presidente, o secretário disse que no final do ano foram desapropriadas algumas áreas para a Secretaria Municipal de Educação. Nós vimos aqui no Cambuí, foi desapropriado um prédio na rua Emílio Ribas, foi desapropriada também aquela casa em frente à prefeitura, uma área de propriedade da Gerdau ali no Santa Lúcia, se eu não me engano, entre outras áreas. Eu acredito que, por exemplo, o prédio na Emílio Ribas não tem como ser uma creche ou uma escola. O prédio ali na Barreto Leme... A Rosana pode responder. Mas qual foi o valor... Nós estamos discutindo a administração inteira, Arthur. Qual foi o LDO. Só um minutinho, eu vou pedir só uma parte, nobre vereador. Qual foi o valor total dessas desapropriações? Eu vou pedir para que o vereador conclua a sua pergunta, porque já faz 3 ou 4 que é a última que Vossa Excelência se refere. Esta é a última e, por fim, de novo, a última, só para que a gente, então, tenha Qual foi o valor total dessas desapropriações, secretário? A da Gerdau e essa do prédio, está depositada em juízo, está sendo feita a avaliação judicial, nós fizemos a nossa avaliação, não chegou chegou a um consenso, não chegamos em consenso com as duas, foi depositado em juízo e vai ter uma discussão judicial sobre essas desapropriações. Mas o montante de todas essas desapropriações? Acho que era 9 milhões cada uma delas, dessas duas, a da outra não me lembro, não faz nesse valor. Mas só para você ficar bem tranquilo, isso aí está sendo discutido eu só queria saber quanto foi gasto no total dessas 6, em torno de 60 milhões, então? Uns 40 milhões, 10 milhões aquele prédio, e 9 milhões, e não chegamos no valor, e o valor nós pusemos, depositamos, e o juiz está fazendo uma avaliação para finalizar esse trabalho. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado ao nobre vereador Arthur Orsi pela participação, e como havia sido combinado, o nobre vereador Marcos Bernardelli fará uso da palavra agora, ele usará o microfone sem fio, e aí, sem fio. Ele vai usar agora o sem fio, vereador Cirilo.
E aí, então, se for necessário alguém ainda fazer algum comentário, na sequência, nobre vereador Marcos Bernardelli, nós teremos ainda, caso os presentes queiram fazer algum questionamento, eu vou pedir que se posicionem ao lado daquele ali na entrada, naquele pilar à minha esquerda, é o extintor de incêndio que eu estava tentando lembrar a peça. Por favor, se posicione ali, aí na sequência nós teremos a abertura para que os moradores, os munícipes, façam os seus questionamentos. Senhor presidente, pastor Elias, secretário Hamilton, eu realmente ia tratar deste último assunto, dos carnês do IPTU lá da região, porque é uma demanda que o vereador Vermelho vem quase que diariamente tratando com a bancada do PSDB. Então, eu me sinto contemplado pela postura do vereador Arthur, mas eu só peço 1 minuto de licença, presidente, porque o que vem sendo veiculado hoje de manhã é uma coisa que tem que ser dada notícia, porque nós estamos ao vivo. Começa assim, ó, é o fim da picada. Deputado estadual do PT, um ex-presidiário e aliado do secretário de Transporte Haddad, participou em março de uma reunião com membros do PCC. A 6ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Facções Criminosas e Lavagem de Dinheiro havia estourado uma reunião na sede da cooperativa Transcooper, em Itaquera, na Zona Leste, em que membros do PCC planejavam as ações criminosas. Sabe quem estava presente? O deputado estadual do PT, Luiz Moura. Olha que coisa, eles falam que está tendo terrorismo lá na capital. Muito obrigado pela sua paciência, nobre presidente. Muito obrigado por trazer informações de última hora para essa casa, nobre vereador. E conforme nós havíamos combinado, nós teremos agora, se o nobre vereador quiser fazer a sua réplica, se necessário for, só vou pedir que nós tenhamos um tempo bastante resumido, nobre vereador, porque nós estamos a 1h25 desde a abertura, embora as considerações de Vossa Excelência são sempre pertinentes. Pastor Elias, muito obrigado. Vossa Excelência está conduzindo com brilhantismo essa comissão, sem qualquer demagogia. Mas eu queria dizer o seguinte, é pouco tempo para a gente tratar de uma cidade com 1.100.000 habitantes, que tem um orçamento previsto para o ano que vem de 4.400 bilhões. Então, não obstante aí o fato do secretário ter outras coisas, outras demandas, outras responsabilidades, é fundamental que a gente possa ter conhecimento desses dados e desses programas e desses projetos, porque, na verdade, a LDO é uma peça tão ou até mais importante do que o orçamento, né? É uma peça de planejamento, é uma peça onde você vai estabelecer as diretrizes para o próximo ano, quer dizer... Então, esses questionamentos que nós fazemos aqui, né, de metas que não foram cumpridas em 2013, né, nenhuma delas, a grande, esmagadora maioria, nós temos que agora cobrar do Executivo para que ele respeite aquilo que está e cumpra efetivamente aquilo que está na LDO. A situação financeira do município é muito boa, em comparação aos exercícios anteriores que nós acompanhamos, né? O ano de 2009, que foi o ano pós-crise de 2008, o orçamento, não houve aumento no orçamento, né? O município ficou sem aumento na arrecadação, com despesas elevadas. Então, nós temos um quadro, um cenário hoje, senhor presidente, senhor secretário, nosso ponto de vista, como o senhor mesmo disse, é a 10ª LDO que eu discuto. Um cenário muito positivo. Um cenário onde a gente deveria, né, o senhor tem aqui na pasta do senhor uma meta de fazer o controle, aprimoramento e gestão dos gastos da administração pública. A gente tem percebido aqui, secretário, e é o último comentário que eu vou fazer, uma elevação substancial dos contratos de prestação de serviço terceirizado. Né? Agora, o mês passado, nós tivemos conhecimento do contrato da Credicar, que saltou de 11, 12 milhões, se eu não me engano, para 22 milhões e meio, né, com a contratação de
o dobro, praticamente, de veículos. O contrato de vigilância e segurança da Gocil, que em 2012 era 35 milhões de reais o valor, hoje ele está em quase 50 milhões no ano, 98 milhões para 2 anos. O contrato de prestação, secretário, do Verde, nós sabemos da necessidade e da demanda. Havia um contrato com a Colepave de 20 milhões. Hoje nós temos 2 contratos, um com a Colepave de 50 milhões e um outro com a MB Engenharia de 22 milhões. E o interessante, secretário, é o seguinte, nós tivemos informações de funcionários da prefeitura que o pessoal da Colepave vai lá e corta o mato, mas não recolhe a galharia. Eles deixam a galharia acumulada na praça, porque a galharia já é de responsabilidade da MB. Então, olha a situação. Antes, a Colepave recolhia tudo. Agora não, eles não recolhem porque tem um outro contrato só para a galharia. Então, depois deles fazerem o serviço, tem que voltar lá a outra empresa só para recolher os galhos que estão no chão. Galhos pequenos, não estou falando de galhos. Outro contrato, secretário, que a gente também acaba assustando, os contratos de limpeza. A Gocil também tem um contrato de limpeza de 14 milhões. A gente tem visto prefeituras aí afora, como a de Curitiba, o prefeito Gustavo Fruit pegou o contrato de locação de veículos, secretário, e diminuiu 20% com a Cotrans, que era que prestava serviço para a Sanasa, anteriormente, que agora saiu e entrou a Credicar. A Credicar também está lá na Sanasa agora. Começou lá agora também. Então, secretário, o senhor tem reavaliado esses contratos? Porque o município investiu ano passado em obras, infraestrutura e tudo mais, 3% do orçamento. Esse ano não está sendo diferente disso. Né? Uma cidade como Campinas, que precisa de investimentos, abrir vias, melhorar o trânsito, melhorar a infraestrutura da saúde, melhorar a infraestrutura da educação, investir 3%, 4% do orçamento, né, com uma situação financeira boa. O senhor não tem a pretensão de rever esses valores, de rever esses contratos, de melhorar essa despesa de custeio, que é alta, né, que se somar esses... Agora o lixo também, tem o contrato da varrição, o contrato da coleta, ainda agora tem mais um outro contrato necessário à destinação. A gente fala isso, secretário, porque a gente vê a qualidade da despesa. E a gente percebe o aumento que teve de 2012 para cá, sendo que a inflação, nesses 2 anos acumulada, é de 10%, 11%, e os contratos saltaram 50%, 100%. O senhor não tem essa preocupação como secretário de Finanças? Porque a gente tem a plena convicção, secretário, da experiência que o senhor tem. O senhor foi prefeito de Pedreira durante 8 anos. Né? E nós estamos aqui batendo nessa tecla desses contratos terceirizados, né, há 8 anos, há 10 anos. Né? Então, existe nessa pasta do senhor, nessa gestão de controle de contratos, vocês têm feito o levantamento disso? Há preocupação para esse tipo de despesa de custeio? Acho que nós temos 2 questões aí, Arthur. Uma é investimento e a outra manutenção. Campinas não tem a capacidade, a Receita de Campinas, como você mesmo falou, e está correto, não tem uma capacidade de investimento grande, por vários motivos. A folha está beirando 48%, são vários itens que acabam não tendo capacidade de investimento. Então, a prefeitura, na nossa avaliação, ela tem que cuidar o recurso próprio de 2 questões, a manutenção e o funcionalismo. Essa é a parte que nós precisamos. A questão das empresas, coleta, tapa-buraco, é fundamental. Nós sabemos ainda que esses serviços precisam ser aprimorados. Nós vemos a questão dos postos de saúde, a necessidade grande de manutenção. Então, nós precisamos investir em manutenção, Arthur, nós temos que fazer. E os investimentos, a única saída é nós buscarmos esses recursos através do governo estadual, governo federal. Eu acho que é esse o caminho, e o aumento do gasto de manutenção, nós precisamos. Nós temos a questão do verde, aí nós precisávamos fazer, os tapa-buraco precisamos. Eu sinto aí que nós queremos, no caso do posto de saúde,
A gente vê tanto posto de saúde, nós precisamos ter um jeito de fazer essa manutenção rápida. Sabe, eu tô Não, secretário, isso eu concordo. Tanto é que uma das críticas minhas foi de que ficamos 8 meses do ano passado sem empresa para fazer manutenção de posto de saúde. Esse eu concordo. Em Mas contrapartida, todas essas aí, e você vê dá alguns dados aí que precisam aumentar. Eu tenho uma reivindicação, e que nós acabamos não atendendo, da Secretaria de Esportes, que era ter um vigilante em cada quadra. Nós sabemos que as quadras viram centro de tráfico, sabe? Nós precisávamos ter capacidade. Eu gostaria de ter uma capacidade, Arthur, para poder aumentar e nós termos em cada quadra um vigilante ou uma pessoa olhando essas quadras. Mas nós não conseguimos fazer. E a prefeitura, é Campinas, é Pedreira, quando eu estava lá, nós fazemos uma praça, nós fazemos uma quadra e não temos uma estrutura para poder bancar essa questão. E isso, quando você vai gastar nessa manutenção, você acaba investindo. Eu quero falar uma coisa pessoal, eu acho que eu até errei lá, que eu devia ter gasto mais em manutenção em Pedreira, por isso, na minha avaliação, nós precisamos cuidar da manutenção. Houve uma nova licitação, no outro tempo, outro preço, era contrato de 4, 5 anos, e houve um aumento da quantidade desse serviço. Arthur, estou falando sabe, nós precisamos, e tem muita manutenção ainda, que apesar disso que nós precisamos estar fazendo. Eu tenho certeza que cada um dos vereadores aqui vão falar um posto de saúde, e as pessoas hoje não conseguem mais, a máquina ficou muito grande, superar. Um local menor, a pessoa troca uma torneira, chama alguém para arrumar alguma coisa. Aqui as pessoas se sentem impotentes. Se você não tiver alguém para fazer, acaba não sendo feito. Essa é a minha avaliação, que essas manutenções, uma cidade do Porto de Campinas, tem que ser realizada. Muito bem. Nós temos algum munícipe inscrito. Eu vou pedir que, por favor, diga o nome, se ocupa alguma função de assessoria, que, por favor, se identifique, e aí, então, direcione a pergunta ao nosso secretário. Bom dia a todos. Meu nome é Hélio Martins, eu sou da assessoria do vereador Paulo Búfalo. O que a gente notou é que foi feita várias alterações nesse projeto de lei ordinária em relação às LDOs dos anos anteriores. Especificamente a LDO vigente agora, do ano de 2014, eu queria citar 2 alterações. No artigo 34 do projeto de lei, a administração da dívida interna e externa e a captação de recursos pela administração municipal, obedecida a legislação em vigor, limita-se a necessidade de recursos para atender. Aí, no inciso 2º, mediante alienação de ativos. Aí, a linha A, ao atendimento de programas prioritários e de investimentos. Na LDO vigente do ano de 2014, previa prioritariamente o atendimento de programas sociais. Eu queria saber... 34? Artigo 34, inciso 2º, a linha A. Foi suprimido aí prioritariamente o atendimento de programas sociais no caso de alienação de ativos. Eu queria saber o que é prioritário, além dos programas sociais. Aí. A outra alteração é no artigo 28. A LDO vigente, no seu artigo 22, ela trazia a concessão de auxílios e subvenções dependerá de autorização legislativa por intermédio de lei específica. O senhor falou aí na exposição do senhor que o governo Jonas não poderia ser engessado e que lei específica trataria desses temas. No artigo 28, a concessão de subvenções sociais a entidades de direito privado ou público ou privado sem finalidade lucrativa, com capacidade jurídica e regularidade fiscal, visando o custeio de serviços essenciais de assistência social, saúde, cultura, esporte e educação, independem, repito, independem de lei específica e fica vinculado ao estrito cumprimento das normativas de cada política e deliberações do Conselho de Políticas Públicas pertinentes quando for o caso. Então, eu queria saber o porquê que foi feita essa alteração. Você falou artigo 28. Artigo 28 do projeto de lei. 34. Isso. O João, fala o 34, eu falo o 28.
Eu sei. Fala 34, eu falo 28. 34, sim. Respondendo à questão do artigo 34, a questão é a seguinte, não é que o governo não está destinando atendimento a investimentos de programas prioritários, né? Atendimento de programas prioritários. Na verdade, o artigo 34 ele fala sobre a administração da dívida, que limitar-se-ão à necessidade de recursos para atender, primeiro, mediante operações ou doações junto a instituições financeiras nacionais, públicas ou privadas, organismos internacionais e órgãos ou entidades governamentais, a. ao serviço da dívida interna e externa do município, b. aos investimentos definidos nas metas e prioridades do governo, e c. ao aumento de capital das sociedades em que o município detém direto ou indiretamente a maioria do capital social. Ou seja, quando nós colocamos aqui a letra B, aos investimentos definidos nas metas e prioridades do governo municipal, o que quer dizer? Não adianta eu estar aqui em programas sociais, como estava na anterior, no nosso entendimento, nessa avaliação, sendo que o programa, o investimento tem que estar previsto na LDO e tem que estar previsto no PPA. Porque, como já colocamos, a LDO tem esse papel de fazer o elo entre o PPA e a lei orçamentária. Então, por isso que foi colocado nos investimentos, definindo as metas e prioridades do governo. E, quanto à renegociação de passivos, que também é mediante alienação de ativos, é uma forma também de captar recursos, o item A coloca o atendimento de programas prioritários e de investimentos, e B, amortização de endividamento, e C, ao custeio de benefícios previdenciários do regime próprio de previdência. Então, a gente tem duas formas aqui na administração da dívida de captação, que pode ser a operação de crédito, e também renegociação de passivos, aí, ou mediante alienação de ativos. O João, que participou da elaboração das outras ali, agora, a renegociação de passivos, esse artigo 34, para mim, também é da dívida e captação de recursos. A renegociação de passivos é o caso da Lei 2185, que nós estamos aguardando que o governo federal, porque foi uma lei que acabou tirando muito recurso dos municípios, Campinas, São Paulo, vários municípios. Se nós pegarmos o endividamento, o nosso passivo da dívida, é uma lei da 2185, nós estamos devendo 450 milhões, nós éramos 177 que nós pegamos, nós já pagamos 400, e se houver essa renegociação que está sendo discutida, nós teríamos um crédito de 80 milhões. Lógico que não vamos ter esse crédito, vai deixar de pagar, mas essa renegociação de passivo é nós deixarmos de ter uma dívida desse porte de 400 milhões. A questão da prioridade, eu acho que, na minha visão, está no item 2, desenvolvimento humano, desenvolvimento sustentável, econômico e estrutura governamental. Aqui que estão as metas e as prioridades que são dadas para todas as questões. Naquele item, nós estamos discutindo, no 34, específico da rediscussão da dívida. No artigo 28, outro que você falou, nós estamos fazendo um capítulo à parte sobre a questão de subvenções. Aqui Campinas, aqui nós temos a subvenção social. Nós temos o Conselho de Assistência Social, que ele é que determina as subvenções. Então, nós estamos passando, não é a prefeitura, nós temos um recurso no orçamento e o Conselho acaba, entre eles, discutindo, e é uma tradição disso de Campinas. Se um dia a Câmara quiser, nós vamos tirar, olha, o Conselho de Assistência Social não vai mais discutir isso. Isso aí nós estamos seguindo, nós aqui da área técnica, o que nós sempre foi feito, de que nós estamos aí, as subvenções é feita de acordo com os conselhos de políticas públicas e pertinentes. Tá certo? Algo que é uma tradição aqui de Campinas, os conselhos terem poder deliberativo. Senão, nós estamos passando, é algo que, na nossa avaliação, que já vem ocorrendo, nós estamos regularizando, através da LDO, essa situação. Eu acho que eram essas duas, né?
Nós temos mais uma pessoa inscrita e, na fala dela, nós encerraremos as inscrições. Vou pedir que faça da mesma forma que o anterior, se identificando, por favor, e fazendo a sua pergunta. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Maria Celeste Piva, eu não sou de nenhuma assessoria, nunca fui. Sou assistente social, aposentada recentemente pela Caixa Econômica Federal, trabalhava na área de desenvolvimento urbano. Eu tenho várias questões aqui. A questão colocada pelo vereador Cirilo, né, o artigo 6º, que trata sobre a questão da participação da sociedade civil organizada. Né? Eu sou da sociedade civil organizada e gostaria muito, né, assim, até reforçando a fala do vereador Orsi, que a LDO fosse trazida para o portal da Prefeitura, né, para que toda a sociedade civil, né, assim, todo cidadão campineiro tenha acesso a essa proposta completa da LDO, né, para que a gente possa estar lendo na sua integridade, na integralidade, e poder estar, inclusive, né, nas próximas audiências, poder estar participando com mais conhecimento, mais informação. Agora, sim, em relação ao que o senhor falou, secretário Hamilton, eu tenho participado do processo do orçamento participativo e coloquei para o secretário de Relações Institucionais a necessidade, né, de colocar dentro da metodologia do orçamento participativo informações em relação ao orçamento da prefeitura, né, arrecadação, destinação, porque, infelizmente, né, como foi iniciado lá em 2000 e pouco com o prefeito Toninho, não há, na metodologia atual, a questão dos números. Né? Eu coloquei para o secretário na audiência lá de Barão Geraldo, que não é apresentado números do orçamento do município nessas assembleias aí do orçamento participativo. Então, eu gostaria que isso fosse incluído para que, de fato, a população tenha acesso aos números da prefeitura. Né? Inclusive, hoje tem uma nova audiência aí do orçamento participativo às 19 horas na prefeitura. Bom, isso é uma questão. A outra, né, assim, foi esclarecido com alguns questionamentos feitos aqui pelos vereadores, foi muito positivo. Em relação, né, assim, às prioridades, me preocupou bastante a prioridade colocada na área de habitação, né, que é a execução de 6 unidades, né, acredito que sejam 6 projetos técnicos sociais. E nós sabemos que mais de centenas de bairros aqui em Campinas não têm regularização fundiária. Né? Então, eu consideraria essa uma prioridade da área de habitação, porque eu sei que os custos, os valores do trabalho social, eles não são tão significativos assim em relação... Eles são fundamentais, porque no programa Minha Casa Minha Vida, nós sabemos que muitos empreendimentos, com milhares de unidades habitacionais construídas, foram construídas sem os equipamentos necessários, como de segurança pública, de saúde, de educação, né, assim, muito graves. Né, então, milhares de moradores que estão nesses conjuntos habitacionais construídos com recursos do governo federal, eles não têm, né, ou não tiveram como contrapartida do município a construção desses equipamentos fundamentais. Né? E aí reforço, segurança, assistência social, saúde e habitação. Então, eu fiquei preocupada com essa prioridade colocada aqui nesse resumo da LDO, né, somente a execução de 6 projetos técnicos sociais. E eu trabalhei nessa área, na Caixa Federal, e eu sei que não são volumes tão grandes, e que tem boa parte dos recursos desses projetos do governo federal, já financiados dentro dos valores, né, de construção das unidades habitacionais. E eu coloco que uma prioridade na área habitacional de Campinas é a regulação fundiária, porque nós sabemos que muitos dos bairros, né, sem infraestrutura nenhuma e sem regulação fundiária, não poderão receber recursos, né, para obras de infraestrutura, que é o caso da região pobre lá que eu vivo, que é a R6. Então, esse é um problema. E outra questão também, dentro desses empreendimentos novos habitacionais que foram construídos com recursos prioritariamente do governo federal, nós temos um problema seríssimo, que é a questão da falta de emprego para essa população que mora nesses empreendimentos. Então, há uma necessidade de se priorizar no governo Jonas
uma dinamização econômica dessas regiões, né, com investimento na área, né, de trabalho, de geração de trabalho. Eu estive aqui, no final do ano passado, discutindo, em audiência pública, o orçamento do município. Infelizmente, né, a sua secretaria e a prefeitura não acatou o que eu coloquei aqui, que é a questão do orçamento da Secretaria de Trabalho e Renda. O orçamento anual desse ano da Secretaria de Trabalho e Renda é menos que 9 milhões de reais. Orçamento anual. E o vereador Orsi aqui falou de contratos na ordem de 20, 30, 50, né, 80 milhões de reais. Então, me preocupa muito, e eu gostaria muito, e aí implorar, né, assim, para que seja dado prioridade para recursos na Secretaria de Trabalho e Renda, porque ela está agonizando, ela não está conseguindo viabilizar os projetos que vêm de recursos do governo federal, que exige uma contrapartida do município, não estão conseguindo executar esses projetos por falta de recursos humanos, de equipe técnica dentro da prefeitura em condições de executar esses projetos. Eu tenho um exemplo aqui, tem reuniões convocadas pelo governo federal que os técnicos dessa Secretaria de Trabalho e Renda não conseguem ir porque não tem quem fique no lugar executando o trabalho que tem que ser feito. Então, eu falo que essa secretaria está agonizando, e é uma secretaria fundamental para a cidade de Campinas, né? Porque é questão de geração de trabalho e renda, capacitação, profissionalização, e não está sendo priorizado, né? E eu gostaria, e vou estar vindo aqui em todas as audiências públicas, secretário, para acompanhar, né, assim, a peça orçamentária que vocês vão estar apresentando, né, assim, o que vai ter de recursos para essa secretaria, tanto para ter, né, recursos humanos, ter materiais, né, ter estrutura necessária para que se funcione, né? Não basta ter a secretaria. E eu coloquei aqui no final do ano passado que essa secretaria, diferente da Secretaria do Verde, e coloquei dessa forma, né, assim, está sendo estruturada. Né, assim, foi contratado vários, né, profissionais. Conversei com o secretário Rogério Menezes a semana passada. Estão contratando mais profissionais, quer dizer, então está sendo estruturado enquanto secretaria. E a Secretaria de Trabalho e Renda está agonizando, né? Eles estão perdendo, né? Pessoas estão saindo, profissionais estão saindo. Então, eu gostaria que tivesse essa atenção, né? E colocar também que a semana passada aconteceu um grande evento lá no Jardim Itajaí, que eu não pude, infelizmente, participar, mas que eles estão discutindo um plano integrado, né, de sustentabilidade para aquela região que está tendo, né, assim, um volume muito grande de unidades habitacionais sendo construídas, e eu gostaria muito que a prefeitura tomasse conhecimento desse plano. Ele foi, inclusive, demandado pela população, foi realizado esse seminário, né, com a presença da Caixa Econômica Federal, da equipe técnica que está atuando nos empreendimentos lá no Itajaí, no Campo Grande. Então, a questão do site, eu não sei se está ou não está, mas se não estiver, João, nós vamos colocar hoje no site, ok? Então, pode ter sido alguma, mas se não tiver, nós estaremos colocando hoje no site. A questão do orçamento participativo, a senhora participou em Barão Geraldo, a senhora viu que eu estava lá, tá certo? E o que nós estamos fazendo? Está fazendo uma eleição, as pessoas estão indo, e as pessoas eleitas, eu estou à disposição, falarei com o Vandão, para a gente fazer uma explanação das receitas do ano passado e as projeções dessa receita. A senhora foi eleita da última? Tá. Mas o Carlão está ali. Carlão, essa reivindicação dela, se depois do orçamento participativo, está tendo nesse momento as eleições. Porque no processo, para quem não acompanhou, é feito algumas apresentações, é feita uma eleição para discutir posteriormente toda a cidade a questão do orçamento participativo. E aí eu estou à disposição para falar a questão financeira para as pessoas que estiverem fazendo parte. A regularização. Nós temos o item da regularização. Quero dizer para a senhora o seguinte, que tem vários projetos que eu não estou acompanhando. Não sei se conseguirei, mas esse é um projeto que eu estou acompanhando pessoalmente, porque tem um vínculo com a Secretaria de Finanças. Está lá o João Leopoldino, a Ana, que é uma secretária muito boa. Olha,
As coisas acontecem, e nós estamos pretendendo fazer essa regularização. A regularização tem inúmeras dificuldades. Desde o levantamento, houve invasão, o André foi secretário, você faz um trabalho de uma vez, depois, quando você vai, é outro. E nós estamos tentando trabalhar nessa questão dessa regularização. Para a senhora ter como que nós vamos enfrentar e vamos resolver isso. É algo que nós temos aí vários empreendimentos em Campinas, e é uma questão para a família, na minha avaliação. A família, a hora que ela tem aquele imóvel em nome dela, é algo que dá uma... Mas as burocracias são grandes. Nós estamos agora fazendo uma lei, não sei se veio para a Câmara, André, uma lei alterando, porque esses empreendimentos são probleminhas que vão surgindo. Passou da Secretaria de Finanças, foi para o jurídico. Eu não sei se chegou aqui ainda, o André, o presidente Campos, uma lei para que a regularização não exija a certidão negativa, porque está em nome de uma pessoa. Aqui houve uma invasão, são outros. Lógico que não tem a certidão negativa, ninguém pagou esses impostos. Então, que a regularização seja permitida sem a certidão negativa. Se não for, deve estar vindo alguma lei para fazer uma alteração disso. E a complexidade disso não é simples, viu, doutor? Eu estou falando que eu estou me empenhando e gostaria muito de você fazer 2, 3, e a gente acharmos o caminho dessa regularização legal, nós ficaria muito realizado com isso. Secretaria do Trabalho e Renda, a senhora falou, nós vamos estar discutindo na próxima LDO, e a questão do Itajaí, acho que não é comigo, mas posso aí encaminhar como a senhora quiser, aí, tá bom? Mas, de fato, essa questão da regularização é muito importante para a vida das pessoas. Muito bem. E o João está me alertando aqui que está previsto na LDO. Tudo bem. Qual que é o valor que está, João? Complementando, a questão da regularização fundiária está prevista no programa 43, que é o desenvolvimento habitacional. Tem uma ação específica, que é a ação 396, onde está previsto aqui como meta 6 núcleos recuperados pelo Fundap, que é o Fundo de Apoio à População, e mais 9 pela Secretaria de Habitação. É o que está previsto aqui na Lei de Diretrizes. João, só para... você sabe quais são esses núcleos? 6 núcleos que... Eu só gostaria de complementar aqui, é coisa rápido, mas existem 2 núcleos que a gente foi até a SPU, que é Superintendência de Patrimônio da União, e nós conseguimos a liberação, a doação para o município dos núcleos da Vila Francisca e do Renascença. E eu não sei aonde que está parado o entrave, porque a União já doou a terra para o município, só faltando o município fazer a doação individual para aqueles moradores que estão lá. E isso não sai, consequentemente, nós não podemos urbanizar, que nem a senhora falou, fazer a reurbanização, toda a infraestrutura do bairro. Quer dizer, a gente consegue o que é mais burocrático e chega na prefeitura, burocratiza mais ainda, principalmente na Coab. Então, é isso que a gente gostaria, que isso destravasse para que a gente pudesse levar infraestrutura para esses bairros que já foram doados pela União. Bem, nós estamos caminhando para o final desta 14ª audiência pública. Nós já estamos há quase 2 horas aqui, tamanho a importância deste tema. Só gostaria aqui de mencionar os vereadores que estiveram conosco e ainda estão: vereador André von Zuben, Marcos Bernardelli, Rafa Zimbaldi, Jorge Schneider, Luiz Rossini, Campos Filho, Tiago Ferrari, Gilberto Cardoso, professor Alberto, Luiz Cirilo, José Carlos, e quero agradecer aqui a presença do secretário Hamilton Bernardes, João Carlos, que farão agora as suas considerações finais. Quero agradecer a participação de todos, pelos cidadãos presentes, os vereadores aí, Luiz Cirilo, professor Alberto, Gilberto Cardoso, Tiago Ferrari, o presidente Campos Filho, Luiz Rossini, Jorge Sinaide, o Ralfa Zimbaldi, o Marcão Bernardelli, o nosso amigo Marcão e André,
e também ao vereador Arthur Rosa. Então, agradeço a todos a participação e que estou à disposição lá na prefeitura, sei o papel e a importância do vereador como representante da população. Antes de encerrar, gostaria de agradecer aqui aos vereadores, como já foram citados, os funcionários desta casa, o cerimonial, a TV Câmara, a população presente. Quero fazer um agradecimento especial aos assessores do vereador Pastor Elias Azevedo, Karina, secretária, André, também Marcos Vinícius e Filadélfo, que estão conosco neste dia, e aproveitar, nobre vereador Campos Filho, lembrando a todos os presentes que no próximo dia 30, sexta-feira, agora da próxima semana, nós teremos a apresentação do primeiro quadrimestre de 2013, que acontecerá aqui no plenário da Câmara. Estão todos convidados, não havendo mais nada a tratar. Nós encerramos, portanto, esta 14ª audiência pública, agora às 11h59, para debater o seguinte processo, o PLO número 100/2014, processo 216280, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2015 e da outras providências. Portanto, declaro encerrado a 14ª audiência pública. Um bom dia a todos. Encerrada a audiência pública que debateu o orçamento para o próximo ano, 2015, para o município de Campinas. O projeto já foi aprovado em primeira discussão, a legalidade, na reunião ordinária da última segunda-feira. A receita prevista para 2015 tem um crescimento de 10%, o que eleva o orçamento da cidade para 4,4 bilhões de reais. Alguns vereadores questionaram a redação do projeto, dizendo que daria margem para aumento de impostos em 2015. O secretário de Finanças, que esteve aqui na audiência, Hamilton Bernardes, fez questão de frisar, de reforçar e deixar claro que o prefeito Jonas Donizete não quer aumento de impostos para o próximo ano de 2015, apesar da dívida da prefeitura, que já gira em torno de 1,4 bilhões de reais. Nós vamos encerrando essa transmissão por aqui. Continue com a programação da TV Câmara Campinas, pelo canal 4 da NET ou pelo site da Câmara, que é campinas.sp.leg.br. Uma boa tarde para você.